Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu esses dias, que está em Números capítulo 25, e o tema é Seja a Mudança. Diga, eu preciso ser a mudança. Diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa ser a mudança. Não é mudança de casa não, irmãos, é nós temos que fazer a diferença, amém? Aleluia, Números 25, 12, 13, diz assim: portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Quem falou isso foi o próprio Deus. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Versículo 13. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Deus está falando essa palavra aqui, e aqui no desenvolver da minha mensagem você vai compreender tudo isso aqui. Foi Deus quem liberou essa palavra para um homem, vou já lhe dizer o nome dele, e ele disse aqui que está fazendo uma aliança com esse homem, e esse homem representa eu e você. Ele está fazendo uma aliança de amizade, amém? E essa aliança, Deus está falando aqui, não vai ser só com ele, vai ser também com os seus descendentes. E não será uma aliança temporária, vai ser uma aliança para sempre. Amém? Porque quando Deus faz uma aliança, as alianças do Senhor são eternas, porque Ele cumpre a parte dele. Amém? E eu gostaria de lhe perguntar nessa noite, que legado você quer deixar para as futuras gerações? Que legado você quer deixar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a sua parentela, para os seus amigos mais novos, caso você vá primeiro? Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado na terra? E como você quer ser conhecido no céu? Você sabia que é conhecido no céu? Nós somos conhecidos no céu, na terra e também no inferno. Nós somos conhecidos no céu porque Deus já enviou vários anjos com o endereço certo. E trouxe mensagens específicas. Então, seu nome é conhecido no céu. Nós somos conhecidos na terra porque temos uma identidade. Aqui eu sei o nome de quase todos. E nós somos conhecidos pelo diabo e seus demônios também. E eu espero que não seja só conhecido, mas seja temido. E em Atos dos Apóstolos, acho que capítulo 4, 5 ou 6, fala de alguém que quis expulsar demônio lá, assim, pela curiosidade, e quis querer usar o nome do Senhor sem autoridade. E os demônios se manifestaram na pessoa, e disseram assim: nós bem conhecemos a Paulo e a Jesus, mas vós, quem dizeis que sois? E a Bíblia diz, irmãos, que esses jovens, eles levaram uma surra tão grande e saíram correndo sem roupa. Os demônios deixaram eles pelados. Então, o diabo e os seus demônios, ele conhece você pelo seu nome. Eu não sei se ele reconhece se há autoridade de você, mas se houver, e eu creio que tem, ele olha para você de uma forma diferente. Diz, aquele ali é filho de Deus. Ele orienta os demônios, passa por longe da casa daquele, daquela,
porque eles servem realmente a Deus. Amém, amados? Então, irmãos, como você deseja ser conhecido nas gerações que vão ficar? Como nós queremos ser conhecidos nas gerações que vão ficar depois da gente? Eu creio que é um desejo, ou deveria ter um desejo nosso, de deixar um bom nome, de alguém se referenciar a nós, a cada um de nós, com muito respeito. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, a maior chave para esses desejos, irmãos, se realizarem, é quão firme nós nos posicionamos pelo amor e pela verdade de Deus durante os poucos anos que passamos aqui na terra. Amém? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, para que nós sejamos a mudança, é que nós precisamos entender que não haverá mudança se não fizermos algo diferente. Não haverá mudança se não fizermos algo diferente. E se a mudança não começar comigo e com você, com quem vai começar? Deus, Ele nos chamou, irmãos, para nós sermos agentes de mudanças. Amém? Agentes de mudança. Deus te chamou para você fazer a diferença aonde você chegar. Existe uma luz em você, existe uma graça de Deus na sua vida, existe a palavra de Deus na sua vida. Você exerce uma fé, e essa fé está ligada a Deus. Tem uma ligação com Deus. Amém? E as tuas atitudes mostram quem você é. E eu quero te dizer, se você tem atitudes boas, dignas, você vai influenciar positivamente. Se você tem atitudes ruins, erradas, indignas, atitudes que comprometem o seu caráter, essas atitudes vão influenciar negativamente. Amém, amados? Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, que professa uma fé, que serve ao Senhor por muitos anos, tem um testemunho, e de repente ela comete um vacilo, comete um adultério, ou engravida sem casar, ou faz algo que possa gerar um escândalo no meio que ela vive. Aquele mau exemplo dessa pessoa, irmãos, vai gerar um prejuízo no meio que ela vive. Amém, queridos? Porque nós somos um corpo. Paulo diz assim, irmãos, que se um dedo nosso tiver um problema, irmãos, todo o corpo está comprometido. Você entende isso? Como se alguém tiver atitudes, irmão, essa pessoa que cometeu esse erro, por exemplo, esses erros assim, se essa pessoa ela dá a volta por cima, ela se redime, né? Ela retoma o seu caráter, e sei lá, de repente o erro dela foi, né, ser uma mãe solteira, mas ela é uma mãe exemplar, ela cuida dessa criança, ela já tem gente debaixo da sua responsabilidade, ela se torna um exemplo, irmãos, ela recupera isso diante da comunidade. Ou se adulterou e se recompõe, e se conserta, e começa a trilhar de forma correta novamente, isso traz edificação para aqueles que estão ao seu redor. Ou alguma coisa no seu caráter que esteja errado, e há um conserto, há uma mudança, isso traz edificação para o corpo. Amém, queridos? Você entende isso? Então, preste atenção, isso tem que acontecer conosco, irmãos. Isso é o que tem que acontecer com cada um de nós em relação à igreja.
nós devemos amar uns aos outros profundamente. Amém, amados? Amém, queridos? A igreja tem que viver o amor. Ela precisa não só falar de amor, ela precisa não só propagar o amor, ela precisa viver o amor. A gente diz o mundo lá, amai-vos uns aos outros, e às vezes a gente não quer se amar. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Amém, queridos? Nós temos que perceber que há uma possibilidade certa de não sermos os únicos afetados pela desobediência de alguns, porque nós somos um corpo. Você entende isso? Nós somos um corpo. E se alguns desobedecerem a palavra, se alguns saírem da presença, se alguns sofrerem, o corpo todo sofre as consequências juntos. Amém, queridos? Olha, nós somos parte de um corpo. 1 Coríntios 10, 23, a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que nós fizermos vai trazer edificação ou não vai trazer edificação. Nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas nos são lícitas. Quantos entendem isso? Porque o que nós fazemos pode gerar edificação, mas o que nós fazemos pode não gerar edificação. Nós somos parte de um mesmo corpo. É o que a Bíblia diz. Filipenses 2:3, Paulo fala assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Traduzindo isso aqui, nós como corpo de Cristo, nós devemos viver, irmãos, nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus, termos os mesmos sentimentos, termos as mesmas ações. De vez em quando lembrar de fazer aquela pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Essa mentalidade que Jesus tinha, irmãos, o coração que o motivou a vir aqui e se entregar por cada um de nós. Ele poderia ter salvado a si mesmo. Poderia ou não poderia, irmãos? Ele poderia ter se livrado da cruz, né? Ele poderia ter convocado, como ele mesmo disse, uma legião de anjos para o livrar das mãos de Roma. Ele poderia, irmãos, mas ele não fez isso, porque ele te amou e ele me amou, porque ele estava comprometido. Amém, amados? Então preste atenção como você tem andado, preste atenção como você tem agido, porque você faz parte do corpo de Cristo. O seu testemunho, a sua vida, ela reflete no corpo, a forma como você age, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. Nós somos um corpo só. Nós somos a igreja. Quando um sofre, os outros por tabela também sofrem. Amém, queridos? Por exemplo, hoje eu estou sentindo falta de muita gente aqui. Eu sei que foi por causa da chuva que não vieram. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Porque você está representando um cristão valente. Amém, amados? Amém, queridos? Segundo ponto, é que nós precisamos ter uma aliança de amizade com Deus. Eu quero ler um texto para você, aí, em Números 25, do capítulo 1 ao 3, que diz assim, preste bem atenção. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens
Queria que colocasse esse texto aí, na versão NBV, não sei se tem aí. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifícios aos deuses dos moabitas. Não demorou muito, esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando aos seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o Israel, todo o povo de Israel, estava adorando Baal-Peor, os deuses dos moabitas. E o Senhor ficou muito irado com Israel. Agora eu quero que você preste atenção aqui no versículo 1. Versículo 1, Atos, põe aí para mim, por favor, querido. Versículo 1. Não tem a minha versão, né? Tudo bem. Aí estava em Sitim. Na minha versão aqui está os homens, ao invés de o povo. E essa versão aqui no original, irmãos, ela é alguns homens. Porque presta atenção, lá embaixo diz assim, não demorou muito e esses homens, ou seja, não eram todos, não era todo o povo. Amém? Os irmãos entendem isso? Então não era todo o povo, era alguns homens. Alguns homens. Então o texto no original, desses homens, e ali está povo, esse povo, mas é alguns homens do povo, né? E como no versículo 3, diz assim, dentro de pouco tempo, todo o povo, agora é todo o povo mesmo, dentro de algum tempo, primeiro foram alguns homens, depois todo o povo, né? Todo o povo, no versículo 3, dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando a Baal-Peor. Ou seja, não estavam mais adorando a Deus. Então veja bem, começou com quem? Com alguns homens. Amém, amados? Deus disse ao seu povo que não adorasse outros deuses. E que não se relacionassem com mulheres estrangeiras, nem cometesse imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É todo sexo fora do padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é que o homem tenha relação sexual com a sua esposa. É o sexo dentro do casamento. Tudo que for fora disso, está fora do padrão, e a Bíblia considera imoralidade sexual. Então o que é imoralidade sexual? Homossexualismo, sexo homem com homem, é imoralidade sexual. Sexo mulher com mulher, é imoralidade sexual. Sexo adulto com criança, não é só imoralidade sexual, é crime. Sexo fora do casamento com outra mulher, adultério, é imoralidade sexual. Fornicação, sexo antes do casamento, é imoralidade sexual. Tudo que está fora do padrão que Deus estabeleceu é imoralidade sexual. Até alguém que está junto e ainda não casou, está debaixo dessa definição de imoralidade sexual. Então, irmãos, é isso que Deus está orientando ao seu povo. Só que alguns aqui desobedeceram. Alguns do povo de Israel. Alguns foram desobedientes. E a desobediência de alguns trouxe julgamento para toda a nação. Para a nação inteira. Olha o que diz no versículo 4, de Números 25, continuando a leitura. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés. O Senhor falou a Moisés. Reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol, diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoraram a Deus Baal-Peor.
um israelita chegou ao ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, quando choravam na entrada do tabernáculo. Então presta atenção, a desobediência de alguns se envolveram com mulheres moabitas, tiveram relações sexuais com ela, imoralidade sexual. Aí o que aconteceu? Inflamaram os outros. Toda a congregação de Israel foram influenciada de forma negativa. Quando as suas atitudes são positivas, você influencia de forma positiva. Quando as suas atitudes são negativas, você influencia de forma negativa. Amém, amados? Então, pela desobediência de alguns, a nação foi influenciada, e muita gente já estava nisso, a nação toda já estava emburacando na imoralidade sexual e na idolatria, porque a idolatria leva à imoralidade sexual, e a imoralidade sexual leva à idolatria. Amém, queridos? Então, o que estava acontecendo aqui, irmãos? A coisa estava tão séria. E o pecado é assim, quando ele entra, quando a imoralidade sexual entra, fica um negócio tão bagunçado, sabe? Fica um negócio tão, como diz os antigos, tão avacalhado. O negócio fica tão avacalhado que todo mundo perde a vergonha. Está lá Moisés executando ordem para matar a gente como Deus mandou. Porque estava envolvido sexualmente. Nesse momento passa um cidadão, irmãos, com uma moça moabita, na frente de todo mundo, e entra na cabana. Para fazer o quê? Para fazer sexo. E eles entram, está aqui, ó, nós lemos isso aqui. Ó. Um israelita chegou ao ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento, na presença de Moisés e toda a comunidade de Israel, enquanto choravam na entrada do tabernáculo. Isso foi um ato de desobediência público e inaceitável à luz da palavra de Deus. Foi uma desobediência, uma ofensa a Deus, de uma forma assim, tamanha. E o texto fala, a partir do versículo 8, irmãos, fala que imediatamente um homem chamado Finéias, filho de Eleazar, neto de Abraão, ele pegou uma lança, ele correu lá para a tenda do homem que fez isso, o nome dele era Simeão, e já estavam lá numa boa, um em cima do outro. O texto diz que ele enfiou a lança assim, atravessou os dois, com ira. Esse homem fez isso. Olha o que diz no versículo do 8 ao 11, preste bem atenção. Seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Quando Deus mandou matar todo mundo, estava matando, aí parou. Quando isso aconteceu, Deus mandou parar. Amém? E morreram 24 mil pessoas. Olha quantas pessoas já tinham morrido. Uma coisa era séria. 24 mil pessoas em decorrência da praga, daquilo que o Senhor tinha determinado. E o Senhor disse a Moisés, olha o que o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu, por isso não matei os israelitas. Então preste atenção, esse sacerdote aqui chamado Finéias, ele teve o mesmo sentimento do Senhor, né? Ele teve, a paixão dele era a paixão de Deus, ele sentiu o que Deus sentiu, e ele sentiu, né, isso, ele fez toda a diferença. Ele foi aqui, ele trouxe uma mudança para melhor para toda a nação, porque a praga que Deus lançou sobre o povo parou naquele momento.
porque ele sentiu ira daquele homem chamado Simeão, que fez isso, estava se prostituindo com aquela mulher, praticamente diante de todos, na cara de todos, diante de Deus, diante de Moisés, diante do povo de Israel, estava cometendo, né, aquela imoralidade sexual, e ele chega e mata os dois com uma lança. E o texto diz, Finéias sentiu o que eu senti, a ira que eu senti, ele sentiu, e como ele matou os dois, eu paro agora a praga, não morre mais ninguém, não morre mais ninguém. E eu vejo, irmãos, que Finéias, esse sacerdote, ele representa eu e você, ele representa o sacerdócio. O novo sacerdote, no Antigo Testamento, sou eu e você. Nós somos chamados de sacerdotes do Senhor. Todos, sem exceção, tá? Todos. Aceitou Jesus, entrou no sacerdócio. Não é mais reservado, é para todos que servem a Deus. Nós somos esses sacerdotes do Senhor. Agora observa, por alguns entrou o pecado em Israel e ativou a ira de Deus. E houve 24 mil mortes. Mas por um que fez a diferença, por um que foi a mudança, pela sua atitude, irmãos, trouxe cura para toda a nação, trouxe o perdão para toda a nação, manifestou a graça de Deus para toda a nação, manifestou o perdão de Deus para toda a nação. Eu e você, nós somos chamados para sermos Finéias nessa geração, para sermos os sacerdotes que irão fazer a mudança, que irão fazer a diferença, que irão honrar a Deus e zelar pela verdade de Deus, com o amor de Deus. Eu sei que nós não vivemos a antiga aliança, hoje ninguém vai sair matando quem erra, senão a gente vai ter que matar primeiro a gente. Amém? Não vai dar para matar ninguém, nós vamos ser o primeiro a morrer. Mas eu quero que você entenda, no Antigo Testamento a espada, a lança, era de verdade. Mas no Novo Testamento, hoje, nós continuamos passando a espada. Mas sabe qual é essa espada? É a palavra de Deus. E essa espada que nós passamos, irmãos, é quando nós nos posicionamos com coragem e declaramos a verdade. Declaramos a verdade do Senhor. Então eu quero lhe desafiar nessa noite aqui a você fazer a diferença no meio dessa sociedade. A você honrar a palavra de Deus. A você não entrar em rodinhas concordando com tudo que é errado. Não, você vai concordar com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. Você vai concordar com o Senhor. Irmãos, Finéias fez toda a diferença. Ele sentiu o que o Senhor sentiu. Ele sentiu porque ele sabia qual era a verdade. Ele conhecia a verdade. E quando ele viu a afronta daquele homem com aquela moça midianita, com aquele pecado assim à luz do dia, diante de todos, né? Só estavam dentro da cabana, mas ficou claro o que eles iam fazer. Ele se manifestou pela verdade. E ele manifestou a ira de Deus. Nós não fazemos isso hoje, de forma literal, sair matando as pessoas. Mas nós temos que defender essa verdade. Imoralidade sexual é pecado. É pecado. Eu amo os homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais. Mas a prática é imoralidade sexual. Não concordo com a prática de nenhum. E agora inventaram nome para tudo. Não é só o homossexual, né? É o travesti que age de forma diferente. Me ajuda aí, Toninho, Maressa. É o transgênero. Meu Deus, o cara nasce de homem, mas a mente é de mulher. Isso é doidice, na época que, antes dessa época, era doidice. O cara nasce mulher e tem a mente de homem. Pensa que é homem, age como homem. É mulher, mas tem a mente de homem. Tem que cortar a cabeça desse povo e trocar. Tem que fazer isso. Não, irmãos. É o outro que não é nada, mas tem o desejo de se vestir de mulher. Quer se vestir de mulher. Ele se realiza se vestindo de mulher, né? É o que eu não sei o nome. É tanta coisa nova que tem aí, irmãos, é imoralidade sexual, é o que a Bíblia diz aqui.
imoralidade sexual. E está aqui o vídeo, vai para o YouTube. Se quiser mandar me prender, me manda. Eu vou preso com o maior orgulho, irmão, mas de defender a verdade de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, interessante aqui, sabe o que é, irmãos? É que o Finéias aqui, ele não se importou consigo mesmo. Ele não se importou com ele mesmo. Ele sabia que poderia até ser acusado de ser duro, de ser cruel, de ser insensível, de ser retrógrado. Ele poderia ser acusado de ser antiquado. Ele poderia ser acusado de ser tanta coisa, de ser homofóbico, de ser radical, de ser, sei lá, meu irmão, fundamentalista. Ele poderia ser acusado, mas ele não se importou, porque ele estava com a verdade de Deus. E nós, como crentes, como homens e mulheres que servem ao Senhor, nós devemos defender a verdade do Senhor. Doa quem doer, a verdade do Senhor. É a verdade do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Esse Finéias, ele não se importou com nada. Ele só se importou com a verdade. Ele tinha zelo por Deus e por aquilo que Deus se importava. Por aquilo que Deus estava se importando. Ele era aqui o agente de mudança. E você está sendo convidado pelo Senhor, nessa noite, para ser o agente de mudança nessa geração de hoje. Nessa geração de hoje. Onde muitas igrejas não se pode nem pregar uma mensagem como essa. Mas eu quero lhe convidar a nós sermos agentes da mudança. Porque pecado é pecado e o pecado conduz ao inferno. O arrependimento conduz à vida eterna. Você não é pecador, você é justiça de Deus. Você é filho de Deus. Você é sacerdote de Deus. Você é rei nesta terra. Nasceu para reinar em vida, como diz a palavra de Deus. Você é luz e sal da terra. Você foi chamado para ser a mudança, a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença nessa terra. Nós somos chamados para expressar a palavra de Deus. Amém, amados? Agora eu quero que vocês vejam aqui comigo o que Deus diz sobre Finéias. Olha o que Deus diz. Números 25, versículo 12 e 13. O texto que nós lemos no início. Por isso que você vai entender agora o texto. Olha o que o texto diz. Portanto, diga-lhe. Diz a quem? A Finéias. Deus está falando para Moisés. Diga a Finéias, Moisés. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus, além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Como ele não deixou? Através da atitude dele, que tocou Deus. Tocou Deus e Deus cessou, Deus parou. Para agora, ninguém mais vai morrer. Está todo mundo perdoado. Por quê? Por causa da atitude de Finéias. Porque ele sentiu o que eu sinto. Porque ele entendeu a minha palavra. Porque ele defendeu a minha verdade. Com ele agora, eu faço uma aliança de amizade. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, isso é tão real. Isso é tão real, né, que o salmista Davi, o salmista também, enfatizou a recompensa de Finéias, muito tempo depois. Olha, Salmo 106, versículos 30 e 31, diz assim: foi então que Finéias tomou a iniciativa de castigar os culpados, e a praga cessou. Por causa desse ato de fé,
Finéias foi contado por Deus como homem justo. Será lembrado em toda a história, por todas as gerações. Aleluia. Irmãos, Finéias, ele não recebeu apenas uma recompensa temporária, mas uma recompensa eterna, selada por uma aliança de amizade. Deus quer ter essa aliança de amizade com os seus sacerdotes. Se você é sacerdote de Deus, diga glória a Deus nessa noite, porque Deus está falando que quer ter uma aliança de amizade com você. Aleluia! Louvado seja Deus! A aliança de amizade com Deus consiste em inimizade com o mundo. Sabia disso? Tiago 4,4. Acho que é 4,4, se não me falha a memória. Diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas Deus está fazendo uma aliança de amizade hoje com você. Porque você ama a Deus. Porque você ama a palavra de Deus. Porque você ama a verdade de Deus. Porque você ama ao Senhor. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a sua palavra. Aleluia. Deus recompensa Finéia. E essa recompensa é tão grande na vida de Finéias. Irmãos, que não atinge somente a ele, mas como nós lemos aqui, atinge os seus filhos. Atinge o filho dos seus filhos. Atinge o filho dos seus filhos dos seus filhos. Atinge a geração que ele deixa. Ele deixa um legado. Qual é o legado que Finéias deixou? Uma aliança de amizade com Deus. Deus fez uma aliança de amizade com ele, e ele honrou essa aliança. E essa amizade com Deus consiste em guardar a palavra de Deus, em honrar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em defender a palavra de Deus, e se preciso for, morrer pela palavra de Deus. Porque eu tenho uma aliança de amizade com Deus. Deus é meu amigo. Quem ama a palavra de Deus, Deus tem uma aliança de amizade. Deus fez essa mesma aliança, irmãos, com Abraão. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Como amigo de Deus. E Deus quer que você seja amigo dele também. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.